Fala galera, eu sou o Moa e a Fórmula 1 voltou de férias e o Reaceleração também voltou de férias na sua produção de conteúdo. Então já vamos começar aqui com um gás total falando como que foi o quali lá pro 13º GP de 2023 da Fórmula 1, o GP da Holanda, na casa do Max Verstappen. Então bora lá! E antes da gente começar a falar do quali, eu vou pedir uma coisa antes. Pô, você que gosta de F1, já clica aqui no botão, se inscreva no Reaceleração, para você não perder nada dessa volta das férias agora e desse final de temporada 2023 da Fórmula 1. Já clique no botão, já se inscreva e já deixa um like, né? Você que viu o quali, gostou e vai vir aqui comentar e quer saber tudo o que aconteceu, quer os nossos comentários, já clique no botão de gostei. E agora vamos falar desse quali lá na Holanda. Voltamos de férias, a Fórmula 1 e o Reaceleração aqui nos conteúdos de vídeo, né? No Instagram, Twitter, as redes sociais, tamo lá todo dia, mas aqui na produção de conteúdo de vídeo, YouTube, Spotify, tamo voltando agora junto com a Fórmula 1 e tivemos os 3 treinos livres pro 13º GP de 2023 lá na Holanda e tivemos já o quali também, então vamos falar nesse episódio um pouquinho do que aconteceu nesse quali, que tivemos um resultado final de 0 pessoas surpresas pelo resultado final. Mas eu queria falar antes uma coisa que aconteceu no TL2, que foi a lesão na mão do Daniel Ricciardo no treino livre 2, na curva 3. Pô, você que joga no simulador, né, sabe que o GP aí, o circuito de Zandvoort lá na Holanda, é um circuito tenso, com muitas elevações, principalmente na curva 3. Mas vamos dizer assim, vai, a curva 1 e a curva 3 são curvas complicadas de fazer, porque você vem numa velocidade muito alta na curva 1 e na curva 3 você vem num zigue-zague e ela tem uma elevação muito, se eu não me engano são 18 graus, que agora tá de elevação não, inclinação. Ela tem uma inclinação muito alta, vamos dizer assim, e ela é meio tensa. Se no simulador já é tenso de jogar, imagina na vida real. E o que aconteceu no TL2? No TL2 o Oscar Piastri perdeu o carro nessa curva 3, acabou batendo no muro, ficou com o carro meio que atravessado bem no lugar que os pilotos passam, e o Daniel Ricciardo veio. A entrada dessa curva é cega, você não consegue ver a entrada dessa curva. Na hora que o Daniel Ricciardo apontou o carro dele, a AlphaTauri dele, ele só tinha 2 opções. Pela velocidade que ele estava, não tinha como ele fazer a curva e tirar, né, desviar do Oscar Piastri, não tinha essa opção. Então ele só tinha 2 opções. Ou ele freava com tudo o carro, e obviamente na Fórmula 1 não temos freio ABS, então se ele freasse com tudo, o carro ia travar as rodas, ele ia derrapar, ia no meio do carro do Oscar Piastri, que ia ser perigosíssimo. Ou ele dava uma freada, de todo jeito ele ia frear, mas ele dava uma freada menor e acabaria jogando, né, continuando na tendência ali de traçado que ele estava, que iria encontrar um muro. Obviamente, ainda bem que por milésimos de segundo o Daniel Ricciardo acabou escolhendo ir pro muro para não bater no carro do Oscar Piastri. Não é nem pelo carro em si. Pô, poderia não, sem dúvida seria um acidente que iria machucar ele e o Oscar Piastri. Do jeito que foi, machucou ele, mas não foi uma coisa tão séria assim. Por quê? Depois que aconteceu o acidente, o Daniel Ricciardo saiu do carro, já no rádio ele reclamou da mão dele e foi realmente confirmado que ele teve uma lesão na mão. Ele não vai participar, não participou do quali, não vai participar do GP. O Liam Lawson, piloto aí reserva, já tá no carro, já participou do quali, a gente vai falar já. E assim, que pena, né, que aconteceu isso com o Daniel Ricciardo, mas pelo menos ele não bateu no Piastri, não foi uma coisa muito pior. Então, Daniel Ricciardo não vai correr agora, mas já tá se recuperando, tá tratando essa mão aí, pro próximo GP ele tá na pista. Depois desse contexto dos treinos livres, vamos falar do quali. O Q1 começou sem chuva forte, tava com uma chuva fraca, mas todos os pilotos continuaram com seu pneu intermediário, DRS não estava ligado, e a gente começou a ver os pilotos escapando muito na curva 1 e 3, as curvas que eu comentei um pouco no começo do episódio da questão do Daniel Ricciardo. Muitos pilotos escapando, inclusive o
provável campeão desse ano, né? Max Verstappen, teve uma das vezes que ele escapou, se eu não me engano foi na curva 1 que ele escapou. E ele mandou um rádio xingando. E o que ele mandou no rádio, né? Ele falou assim, cara, pro engenheiro dele, cara, o que que tá acontecendo com o carro? Eu tô com zero aderência, o carro tá deslizando, ele tá saindo ali, tá muito instável em todo lugar e todo momento. Ou seja, eu lembrei muito porque eu corro, né, um campeonato amador de kart, comecei esse ano, no começo de 2023, e na última corrida, que foi quinta na Granja Viana, eu peguei um kart que tava desse jeito, exatamente como o Verstappen tava falando. E realmente foi o kart, porque uma semana antes eu fui no mesmo traçado treinar lá na Granja Viana e eu fiz o traçado tranquilo. A aderência estava muito boa do kart com a pista. Mas nessa quinta-feira agora, fui lá, meu amigo, eu não consegui fazer uma curva de pé embaixo. Curvas que eu sei, que eu faço de pé embaixo. O carro estava deslizando, zero aderência, estava deslizando em todo lugar, em todo momento. Verstappen, eu te entendo porque eu passei pelo mesmo. E é aquela coisa, né? Se tava ruim pro Verstappen, imagina pro resto da galera do grid. E quem foram 5 pilotos aí eliminados nesse Q1? Liam Lawson, que a gente falou ali, né? Que substituiu o Ricciardo na AlphaTauri, ficou em último, em 20º lugar. Bottas em 19º, Magnussen, o Kevinho em 18º, 17º, olha surpresa com a Alpine do Esteban Ocon, e o Guan Yu Zhou na 16ª colocação. E outros comentários desse Q1, né? Leclerc ficou na 14ª colocação, quase ficou no Q1. Albon, que tá voando com a Williams, ficou em primeiro lugar no Q1. E o Liam Lawson, né? A gente não tem nem como criticar o cara. Pô, o cara acabou de chegar. Primeira vez, né, ele substituindo ali o Ricciardo na AlphaTauri e já manda ele pra uma pista dessa, que, pô, até o Max Verstappen tava deixando o carro escapar e ainda com a pista molhada. Então, pô, não dá nem pra criticar, ele substituindo o Ricciardo aí. Vamos agora pro Q2, o Q2 a pista já tava bem melhor, bem menos molhada, menos úmida do que a gente viu no Q1, mas ainda não suficiente para colocar um pneu macio, um pneu slick. Minuto a minuto ali do Q2, a pista foi evoluindo, mas ainda não chegou ao ponto de colocar os pneus macios. E no Q2... não tivemos muitas surpresas não. Na verdade, as surpresas foram nos eliminados do Q2, que foram Hülkenberg, que ficou na 15ª colocação, Tsunoda em 14º, e aqui tá a surpresa. Lewis Hamilton fica no Q2, 13ª colocação para ele, Pierre Gasly em 12º e Stroll, o mãozinha, em 11º. E por incrível que parível, Logan Sargent, o Latifi da nova geração, ficou em 10º lugar. Sim, Logan Sargent foi pro Q3, gente. E não só isso, olha só o Williams. Logan Sargent ficou em 10º, indo pro Q3. E o Albon tinha sido o primeiro no Q1, né? Foi em 3º lugar no Q2. Meu, a gente tava olhando isso e falando, meu Deus, as duas Williams, as duas Alpine saíram. Uma Aston Martin saiu. Uma Mercedes saiu do Q3, não foi até o Q3. As duas Williams no Q3. O que tá acontecendo? Mas, vamos pro Q3. No Q3, a pista já estava bem melhor. E alguns pilotos arriscaram. Logo na primeira tentativa, eles arriscaram e saíram de pneu macio, pneu faixa vermelha. E eles foram os dois pilotos da Williams, porque, porra, já foram pro Q3, vamos arriscar. Então o Albon e Sargent já saíram com pneus macios, o jovem Alonso também, Carlos Sainz e o George Russell, esses 5 pilotos, metade do grid, né? Metade do grid pro Q3, que são 10 pilotos, foram de pneu macio já na primeira tentativa. Só que não deu muito certo, porque faltando 8 minutos para acabar o Q3, o que aconteceu? O inimigo da última posição, o Latifi da nova geração, Logan Sargent, eu acho que ele ficou tão feliz e tão empolgado que ele tinha ido pro Q3, que ele falou, não, tem alguma coisa errada. Isso não tá certo. Não era pra eu estar aqui no Q3. Aí ele fez o quê? Bateu. Meu Deus. Destruiu uma parte do carro. Logan Sargent bate faltando 8 minutos, bandeira vermelha, quali paralisado. E aí eu fiquei imaginando um mundo maluco, porque imagina que nesse tempo, faltava 8 minutos para acabar o Q3,
Imagina que começa a chover. E aí os pilotos na volta da bandeira vermelha não conseguem fazer tempos melhores. Sabe quem que estava em primeiro e segundo? Albon estava em primeiro e Logan Sargent estava em segundo. Então eu fiquei pensando, pô, se começar a chover agora de novo, vamos ter uma dobradinha da Williams para a largada do GP da Holanda. Imagina que mundo maluco. Mas isso não aconteceu. Voltamos aí da bandeira vermelha, todo mundo de pneu faixa vermelha, que a pista já estava bem mais seca, e todo mundo foi para suas voltas rápidas. E aí, faltando 4 minutos para acabar o quali, o que aconteceu? A Ferrari tinha que aparecer em algum momento aqui nesse nosso episódio, né? Pô, voltando de férias, não poderíamos deixar de falar da Ferrari. Eu nem falei da Ferrari até agora nesse episódio. O Leclerc tinha que dar conteúdo pra gente. Ele deu. Leclerc foi beijar o muro. Faltando 4 minutos, ele bateu, ficou parado com o carro. Bandeira vermelha de novo, quali paralisado. E ainda a gente teve uma foto icônica que eu tô colocando aqui na tela, que o Leclerc, ele assistiu os últimos minutos do Q3 numa cadeirinha, sentado na beira da pista. Que bela, que fase, né? Que fase da Ferrari. Tô colocando aqui pra vocês verem essa foto, que será a capa desse episódio, sem dúvida nenhuma. Leclerc assistindo ali, ó, só faltou uma cervejinha e um óculos de sol pra ele assistir, meu, que fase. E quem que foi o pole position? Com um total de 0 pessoas surpresas, Max Verstappen conseguiu a pole em sua casa, né? No GP da Holanda. Então vamos falar aqui já quem foram os 10 primeiros. Já falamos do 11º ao 20º. Vamos falar os 10 primeiros desse Q3 que vão largar na frente lá na Holanda. Como a gente falou, né? Primeiro lugar, Max Verstappen com uma volta de 1:10.567. Foi o cara que destruiu aí nesse Q3. Segundo lugar, Lando Norris com meio segundo. Olha só o tanto que o Verstappen tá voando, gente. Meio segundo do segundo colocado, Lando Norris largando fechando a primeira fila na segunda posição. Depois George Russell com uma ótima posição, já que o Hamilton ficou lá no Q2, né? George Russell em terceiro. Olha só, Alexander Albon em quarto, ótimo resultado para Williams do Albon. Jovem Alonso em quinto, Carlos Sainz em sexto, Sérgio Pérez, hein? Gente, Sérgio Pérez está quase 1,5 segundos do seu companheiro de equipe. A vida do Pérez está, ó, cada vez mais difícil. Só em sétimo lugar, Piastri em oitavo, Leclerc em nono, né? Já que ficou em nono e assistindo o Verstappen fazer a pole da beira da quadra, não, da beira da pista. E o Logan Sargent, que foi o segundo piloto que abandonou no Q3 também, que a gente comentou, em 10º lugar, mas assim, mesmo com essa posição do Logan Sargent, foi uma baita posição para ele, incrível, mesmo ele tendo batido no Q3. E é isso, né? Vamos ver expectativas, vamos fazer o episódio pós GP da Holanda no domingo, vamos ver se o Hamilton se recupera, se o Leclerc também se recupera depois de ter batido, como que vai ser o Albon nesse GP, Logan Sargent vai lá para trás, vai conseguir manter a posição. Vamos ver, o Pérez, né, vai ter uma corrida de recuperação largando em sétimo. Muita coisa pode acontecer nesse GP. Tô animado demais. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, já deixa um like. Também já clica aqui, já se inscreva para não perder nada de Fórmula 1 do Reaceleração. Então é isso, valeu, falou!